Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje gravando o primeiro livro, o primeiro capítulo do Evangelho de João. Lindo, lindo. João é o primeiro apóstolo que começa a descrever Jesus não como homem, mas como Deus. Todos os outros escreveram de Jesus sobre o seu nascimento, afirmaram que ele era o Filho de Deus, mas não começaram o Evangelho afirmando, esse é verdadeiramente Deus. E esse Evangelho começa assim, como começou lá em Gênesis, no princípio. João começa também no princípio. E ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você entender perfeitamente essa primeira frase do Evangelho, significa que você entendeu quase que 90% do Evangelho. Porque quando você entende que Jesus é verdadeiramente o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, você entendeu toda a razão, toda a motivação, tudo que vai ser exposto neste Evangelho. Essa palavra, essa frase, ela é tão séria, que se ela for modificada em uma vírgula, ela causa uma revolução. Por exemplo, existe uma religião, não vou dizer qual, mas vocês devem saber, que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus com letra maiúscula, e o Verbo era um Deus com letra minúscula. Isso muda tudo, isso muda absolutamente tudo, muda todo o entendimento dessa palavra. Por quê? Se o Verbo estava com Deus, significa que Deus com o qual esse Verbo estava era o Deus verdadeiro, mas que ele era um Deus qualquer, um Deus com letra minúscula. E aí você tem que buscar a raiz hebraica desse nome. Você tem que ir lá nas Escrituras e você vai ter que descobrir com toda certeza que o mesmo Deus que estava com Deus também era Deus. E isso causa uma divisão, uma ruptura das religiões. Então é muito importante você entender e aceitar essa primeira frase do Evangelho de João. Era o Verbo, porque o Verbo é a palavra de Deus, toda essa palavra é o Verbo. O Verbo estava com Deus e esse Verbo era Jesus, mas o Verbo também era Deus, que também é Jesus. E o entendimento disso muda toda a sua vida. Quando você entende que Jesus é o Verbo encarnado, é o Verbo que se fez carne e que ele é verdadeiramente o único Deus dessa terra, o único Deus digno de receber honra, glória e louvor, você entendeu grande parte dessa palavra. E diz assim, ele estava no princípio com Deus. Você lembra que lá no livro de Gênesis, quando Deus foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que nossa, se era um só. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Velho Testamento manifesta Deus Pai. O Novo Testamento, nesses 4 evangelhos, o Deus Filho. E a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o mover do Espírito Santo, que Jesus enviou para que continuássemos essa obra de evangelismo, de pregação e de declaração de que só o Senhor Jesus é Deus. Amém? Que isso fique muito claro na sua mente, porque isso é muito importante. Todas as coisas foram feitas por ele, versículo 3, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? O Verbo.
que se fez carne e que habitou entre nós. Aleluia! Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens, ele é a vida e a luz de todos os homens. E a luz, diz essa palavra, resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. As trevas não o receberam. As trevas não quiseram ter parte com a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele vai falar de João Batista, que anunciou a luz. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas ele testificava da luz, que era Jesus. Aleluia! Ali estava a luz verdadeira, diz o Evangelho de João, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quantos? Todo homem que vem ao mundo é iluminado por essa luz, que é Jesus, da qual João Batista deu testemunho. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Poucos reconheceram Jesus como a luz do mundo e que verdadeiramente ele era o Criador de todas as coisas. E por que o mundo não o recebeu? Nós vamos entender, né? Veio para o que era seu, ele veio para os judeus e os seus não o receberam. Ele foi bem mal recebido lá em Israel. Para o povo judeu, ele não foi reconhecido como Messias, como verdadeiro Deus. Mas, diz essa palavra, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você recebeu um poder. Você recebeu o poder de se tornar filho de Deus quando você crê no nome de Jesus. E se eu não crer? Você continua sendo só criatura. Só uma criatura. Você não é mais, você ainda não é filho. Mas se você o recebe, você ganha esse poder, porque esse é um poder muito grande. Você ser considerado filho de Deus. Aleluia! Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Se Deus não quiser que você o reconheça, que você nasça de novo, você não nascerá, porque depende da vontade do Pai. Depende da vontade de Deus se revelar a você. Por isso é importante que você, que ainda tem alguma dúvida, que você ainda não recebeu verdadeiramente Jesus no seu coração, que você peça ao Pai, que se revele a você, que se mostre a você. E Ele fará isso, porque Ele diz que aquele que bate, Ele abre a porta. Você, seu coração está daqui do lado de dentro, a porta, Jesus está batendo. Ele diz, bata, bata, bate, e a porta vai se abrir. Jesus vai entrar na sua vida e vai tomar conta do seu coração. É preciso uma atitude sua, mas é preciso a vontade de Deus, porque não é da vontade da carne, não é do sangue e nem da vontade do homem. Ah, eu vou me converter. Não, você não decide isso, você não decide. Humanamente falando, você não tem essa capacidade de decisão. Você não tem esse poder de decisão, porque esse poder está nas mãos do Senhor. É Ele que decide. Mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que desejar. Senhor, eu desejo nascer de novo. Eu desejo te reconhecer como Deus. Eu desejo fazer parte do seu reino. E o Senhor vai se revelar a você através dessa palavra. Amém? E diz aqui, o mais importante desse capítulo, e o Verbo se fez carne. O Verbo encarnou, o Verbo se fez carne. O Verbo que era Deus se fez carne. Amém? E habitou entre nós. Habitou aqui nessa terra, pisou
o Deus maravilhoso, poderoso, Criador de todas as coisas, decidiu colocar o pezinho dele aqui nessa terra como um homem, como um homem. Certa vez eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita, que a grande vitória do homem não foi quando ele colocou os pés na lua, mas quando Deus colocou seus pés aqui na terra, como homem. Amém? E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade, porque Jesus é a verdade. João testificou dele e clamou dizendo: esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele foi primeiro de tudo, ele é o primeiro, ele é primeiríssimo em todas as coisas. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Nós recebemos a plenitude de Deus em nós, a plenitude do Espírito Santo veio habitar em nós, e graça por graça. O que é graça? Você não merecia. Isso é um presente de Deus, é um perdão imerecido para você. É pela graça que você é salvo, é pela graça que você conhece e recebe o Senhor como Salvador da sua vida, e é pela graça que os seus pecados são perdoados, é pela graça que você vai entrar no reino dos céus, não é pelas suas obras, é pela graça. Aleluia. Por isso, quando eu digo graça e paz, eu estou dizendo uma coisa muito importante para você: graça que traz a paz. Amém? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Velho Testamento, Novo Testamento, a lei e a graça. Duas coisas distintas. E elas estão ligadas, mas elas são distintas. A lei e a graça. A lei, o Velho Testamento, um monte de não, né, de Deus, não, 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 não. E Jesus resumiu em três, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Há em duas mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Só duas são suficientes, porque você vai estar debaixo da graça, e debaixo da graça você consegue cumprir a lei, porque em vez da lei estar escrita numa tábua de pedra, ela vai estar escrita na tábua do seu coração de carne, vai estar escrita, porque o Espírito Santo todo dia dá uma assinadinha lá no seu coração. Continua, se fortalece, vai em frente, siga esse caminho, o único caminho, não há outro caminho, não há outro caminho, esse é o caminho, Jesus é o caminho, não há outra verdade, Jesus é a verdade, e não existe vida fora de Jesus, porque Jesus é a vida. Aleluia! Deus nunca foi visto por alguém, diz essa palavra. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Nunca foi visto, mas foi revelado em Cristo Jesus. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Perguntando para João, né? Quem é você? Quem é você, João? E ele confessou, ele não negou, ele confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então, quem que você é? Se é Elias? Ele disse: também não sou. Então você é um profeta? Ele disse: também não. Disseram: quem é então você, João? E ele deu a resposta àqueles que o enviaram: que dizes de você mesmo? Eles perguntaram. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, anunciada por Isaías. Voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Eles que foram lá perguntar para João: quem é você? Você é o Cristo? O que você anda fazendo? O que você anda anunciando? E perguntaram e lhe disseram: por que você batiza? Pois se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta, por que você está batizando as pessoas? João respondeu e lhes disse: eu estou batizando com água. Eu batizo só com água.
mas no meio de vós está um a quem vocês não conhecem. Esse é aquele que veio após mim e que também já é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca dele. Eu não sou digno, disse João. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A importância do batismo nas águas. Porque João disse, eu só batizo com água, mas ele vai te batizar com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus batize você, depois de você crer nessa palavra e passar pelas águas do batismo com entendimento. Porque batismo significa arrependimento. Só uma pessoa que tem consciência do seu pecado pode se arrepender dele. Por isso é preciso que você aceite Jesus, que você passe por esse processo de batismo, de arrependimento nas águas que João está falando, e depois você será batizado no Espírito Santo com muitos dons, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, porque já passou dos 15 minutos, e esse evangelho é muito importante. Amanhã nós continuamos. Um abraço e até amanhã. Deixa seu like, que eu esqueço de pedir, você esquece de deixar. Amém? Compartilha essa palavra se você achou interessante. Um abraço e até amanhã.